Amém, glória a Deus. Podem se assentar, amém, irmãos? Aproveite e abre a sua Bíblia em Isaías 61, a partir do versículo 1, do 1 ao 3. Glória a Deus, irmão. Olha lá, esse pentecostal não está com defeito de fabricação. Amém? Isaías 61 é um dos textos mais lindos da palavra de Deus, que fala sobre a vinda do Messias. Diz o seguinte: o Espírito do Senhor, Jeová, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhe dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Amém? Você possa permanecer com a sua Bíblia aberta. Vamos fazer uma oração para que o Senhor fale conosco nesta manhã. Querido Deus, nós colocamos diante do teu altar, ó Pai, a tua palavra. Como eu orei aqui, nós viemos aqui, Senhor, porque nós necessitamos de ti. Nós necessitamos de um alimento novo. Nós necessitamos de um renovo, nós necessitamos da tua presença. Por isso, Pai, nesta manhã, que não seja eu quem fale, mas o teu Espírito Santo, que falou ali através de Isaías, antes mesmo de Jesus vir, 400 anos antes, havia uma promessa, e nós temos essa promessa. Pai, por isso, nesta manhã, que o Senhor fale conosco, marque o nosso coração com esta palavra, da mesma maneira com que o Senhor tem falado comigo, eu te peço, fale com os meus irmãos, que nessa manhã eu declaro, Senhor, que possa haver alegria nos corações, que possa haver renovo, que possa haver, Senhor, um vinho novo, que possa vir salvação diante do teu altar neste lugar, que as pessoas possam sair daqui com a certeza que o Senhor falou com elas. Por isso, Pai, eu te peço, me usa, Senhor, me usa segundo o teu querer, é que eu te peço, no nome de Jesus, amém? Amém. Eu quero que você tenha expectativa. Todas as vezes, eu já falei isso aqui, todas as vezes que você vier à casa do Senhor, tenha a expectativa no seu coração, que o Senhor fará algo novo, que o Senhor fará algo novo, porque essa é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz que com o Senhor nós temos vida e vida em abundância. O texto que nós lemos aqui foi no momento que Isaías, que o povo de Israel estava vivendo um momento muito difícil, talvez semelhante àqueles que a gente tem visto na TV esses dias. Muito triste o que tem acontecido com Israel, embora seja profético, nós temos que orar por este povo, nós temos que orar pela paz em Israel. E no momento que Isaías estava trazendo esta promessa do Messias, Israel estava passando por um momento muito difícil. E ele traz esta palavra, que haverá um momento de alegria. Então, esse texto fala ali para o povo de Israel, e nós cremos que nós somos o Israel do Senhor, que o Senhor viria, e sobre ele viria o espírito de boas novas, ele traria boas novas. Mas eu quero que você se atente no versículo 3, é sobre ele que eu quero falar. A palavra de Deus diz o seguinte, eu vou ler de novo: a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhe dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, vestes de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chame árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Amém? Havia uma tradição em Israel, eles mostravam a sua maneira como eles estavam emocionalmente através das suas vestes. Então esse versículo está falando porque quando o povo ele se arrependia, ou ele tinha uma tristeza muito grande, ou quando ele estava em pranto, o povo ele usava roupas de saco. Eles usavam roupas velhas para mostrar o quanto que o espírito deles estavam angustiados. Quando morria alguém, eles se vestiam de cinzas. Você pode lembrar que quando Davi teve o seu filho morto, ele orou durante 40 dias para o filho, e depois ele estava se humilhando diante do Senhor, ele rasgou as suas vestes, ele colocou pano de saco, ele colocou cinza sobre
sua cabeça. Por quê? Porque ele estava mostrando ali o arrependimento. Deus havia dito que a morte não sairia da descendência de Davi. E ali ele estava clamando a Deus por um arrependimento. Então, nós vemos em vários textos da Bíblia que quando o servo do Senhor estava triste, ou ele estava em pranto, ou estava em arrependimento, ele usava essas vestes de saco, ele rasgava suas vestes, ele se humilhava. Também quando eles estavam muito alegres, que o povo de Israel é um povo de alegria, a gente vê várias festas descritas na Bíblia. Então a palavra de Deus diz que quando eles estavam alegres, eles se vestiam de alegria. E eles ainda passavam óleo no rosto para mostrar a sua alegria. Era sobre isso que Isaías estava falando. Ele estava falando sobre uma alegria que não era somente aparente, mas que viria o Messias. E quando nós recebemos Jesus no nosso coração, nós trocamos as nossas vestes de tristeza, as nossas vestes de pecado, as nossas vestes de dor, por vestes de alegria. Essa era a promessa do Messias. Essa é a promessa que tem que acontecer na minha e na sua vida. Quando nós recebemos a Cristo, nós não podemos mais viver tristes. Nós podemos ter tempos difíceis, mas a palavra do Senhor traz essa promessa para mim e para você. Trocar toda a veste de tristeza, todo arrependimento, todo pranto por vestes de alegria. É sobre isso que eu quero dizer. E muitas vezes você pode pensar assim: qual foi o momento da sua vida que você esteve mais feliz? Né? Quando que foi o seu dia mais feliz? Talvez no dia do seu casamento, talvez no dia que nasceu o seu filho. Então, a gente tem na memória dias de muita felicidade. Mas aqui, a promessa do Senhor é sobre uma alegria perene. Não é simplesmente aquele dia de êxtase de alegria, mas aquela alegria que permanece todos os dias. Quando nós recebemos a Cristo, é isso que tem que encher o nosso coração. Então, muitas vezes, a gente acredita que a gente vai ser feliz quando conquistar alguma coisa. Quando a gente está com 12, 13 anos, a gente pensa, a gente vai ser feliz quando fizer 18. Mas quando eu fizer 18 anos, eu vou ser feliz. E aí você faz 18 anos, e aí você começa a namorar. Você fala, não, mas quando eu casar, aí eu vou ser feliz. Aí você casa, aí você fala, não, mas quando eu tiver um filho, eu vou ser feliz. Aí você tem um filho e você fala, não, mas quando eu construir minha casa, eu vou ser feliz. Porque a gente vive em torno de querer um momento de felicidade extremo. E não é isso que o Evangelho nos trata. O Evangelho trata de uma felicidade que você tem que encontrar no cotidiano, no dia a dia, no ordinário. Essa palavra ordinário tem dois significados. Ordinário de uma palavra ruim, de uma coisa ordinária, mas o ordinário do dia a dia, do constante. E nós temos que descobrir no Senhor a alegria todos os dias. Por isso, o tema da minha pregação é gotas de alegria. Talvez você tenha a expectativa de ter uma alegria extrema, mas eu quero te dizer que no seu dia a dia esconde momentos de pequenas alegrias. Você precisa abrir os seus olhos para pequenas alegrias do seu dia a dia. Nós estamos construindo a nossa casa e esses dias o Emerson estava mexendo, vendo o sistema de irrigação de planta. E aí o rapaz lá da elétrica falou, Emerson, você precisa comprar um pressurizador, que aí vai jogar água bem forte. E aí o rapaz que cuida de planta falou para ele que não. Que o melhor sistema de irrigação é o sistema de gotejamento. É uma gotinha por vez. É um pouquinho de cada vez. Que aí você vai vai formar uma planta de fato saudável. E na nossa vida também é assim, eu achei interessante isso que ele disse. Na nossa vida também é assim, muitas vezes a gente quer uma enxurrada de emoções. Mas o Senhor se mostra no dia a dia, na gotinha de alegria do dia a dia. Por isso que a palavra de Deus diz que nós seremos chamados árvores de justiça. Em outras versões diz que carvalhos de justiça. Para nós sermos uma árvore bem plantada, nós temos que reconhecer e desfrutar da alegria
do dia a dia e do cotidiano. Amém? A gente talvez vai ter alguns momentos de muita alegria. Mas eu quero te convidar nessa manhã para você descobrir a alegria no seu Deus, no seu dia a dia. No dia a dia, um pouquinho de cada vez. Amém? Então, em primeiro lugar, uma planta, ela precisa do que para viver? Ela precisa de água, né? Ela precisa desse gotejamento todos os dias. E quando a gente olha o que significa água na palavra de Deus, a gente tem a água ligada ao Espírito Santo. Então, eu quero te dizer que você precisa ter um pouquinho de água, um pouquinho da presença de Deus, um pouquinho do Espírito Santo de Deus a cada dia, a cada manhã. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em João 4. João 4, a partir do versículo 10 até o 14, que fala um pouquinho disso quando Jesus encontrou ali a mulher samaritana, que ali o coração dela estava seco. E o Senhor trouxe uma palavra que é essa palavra para a nossa vida também. Amém? A palavra de Deus diz o seguinte: Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceres o dom de Deus e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar. E o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Amém? É sobre esse tipo de gotejamento que eu estou falando. A palavra de Deus diz que nós temos uma fonte de água disponível para mim e para você todas as manhãs. E a gente tem que beber desta fonte, porque a palavra de Deus diz que quem beber de uma água comum terá sede. Mas quando nós bebemos da presença de Deus, a alegria permanece no nosso coração, apesar das dificuldades da vida. É sobre isso que o Senhor estava falando. A necessidade de você beber um pouquinho por dia da presença do Senhor. A necessidade de você saciar a sede de estar na presença de Deus um pouquinho por dia. Existe uma frase de quem faz exercício, que ela é para nós também, que o feito é melhor do que o perfeito. Então, se você fizer um pouquinho de exercício, é melhor do que não fazer nada. Meu irmão, se você orar 5 minutos, é melhor do que não orar nada. Se você ler um versículo, é melhor do que não ler nada. Se você ouvir apenas uma música durante o dia, é melhor do que não ouvir nada. Eu quero te dizer que quando você não tem esse dia a dia com o Senhor, as suas raízes vão secar. A necessidade desse cotidiano com o Senhor. Esse tempo de estar na presença de Deus dia a dia, um pouquinho por vez. Amém? Sentindo ou não sentindo, se arrepiando ou não se arrepiando. Há necessidade de você beber do Senhor, assim como aquela mulher tinha necessidade. Jesus estava falando, você não sabe quem está falando com você. Se você soubesse. Quem sou eu? E é isso que o Senhor está falando. Se você soubesse quem é Deus, você desejaria a presença dEle sempre, todos os dias. Então, não espere ter uma conferência profética. Não espere ter um encontro todo armado e todo feito para você sentir a presença de Deus. Esta alegria é uma alegria única, mas o Senhor mandou o seu Filho, morreu por nós na cruz, para uma promessa de alegria, de tirar vestes de tristezas por vestes de alegria todos os dias. Todos os dias nós temos que experimentar desta água do Espírito Santo. E muitas vezes as pessoas procuram na igreja tempos de êxtases. Mas eu quero te dizer que andar com o Senhor é experimentá-lo dele dia a dia. Então, experimente desta água diariamente. Experimente da presença do Senhor diariamente. E não esqueça que o feito é melhor do que o perfeito. Você fala, mas meu dia a dia é muito corrido. Eu acordo, já tenho que levar a criança para a escola. Meu irmão,
quando a gente coloca prioridade na nossa vida, a prioridade está colocada. Você dá tempo àquilo que lhe é mais importante. E eu quero te dizer que aquela mulher, ela descobriu uma alegria que não vinha dos relacionamentos que ela tinha. Porque ela já tinha tido 5 maridos. Mas a alegria que Jesus estava propondo, era a alegria que estava dentro dela. E é sobre isso que eu estou falando. Não é da alegria que os relacionamentos podem te trazer, que um bom emprego pode te trazer, que alguma realização pode te trazer. É uma alegria que jorra de dentro para fora. E a gente só experimenta essa alegria de quando nós estamos tristes, a gente sentir a mão de Deus trocando a nossa tristeza pela presença. Trocando a nossa tristeza por ouvir a palavra de Deus. Então, para que a sua árvore cresça, para que o seu carvalho cresça, para que você seja uma planta firme, você precisa desse Espírito Santo um pouquinho por dia. Amém? De vez em quando é bom tomar chuva. De vez em quando é bom ter uma tempestade. As plantas gostam e a gente também gosta. De vez em quando é muito bom vir na igreja e sentir a presença do Senhor de maneira diferente. Mas é no dia a dia, é no ordinário que Deus se revela. Amém? Que o Senhor possa trazer essa alegria que não vai lhe faltar. Tanto no dia bom, quanto no dia mau, que não lhe falte, que não seja o que vem de fora que defina o seu comportamento, mas aquilo que você tem no dia a dia. Amém? Eu queria que você abrisse também em Deuteronômio 32:2, tem um versículo que fala sobre o gotejar de Deus através da sua palavra. Deuteronômio 32:2. Então vamos aqui, rapidinho. Voltou? Não, vamos lá. Vamos lá. Goteje a minha doutrina como... vamos aqui. Está mais fácil, gente. 32:2 diz o seguinte: goteje a minha doutrina como a chuva. Destile o meu dito como o orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Amém? Eu não sei se vocês já tinham descoberto esse versículo na Bíblia, né? Mas ele me chamou a atenção. Que é isso, o Senhor vai nos ensinando no dia a dia. Goteje a tua doutrina como chuva. Destile como orvalho, como chuvisco, um pouquinho por dia. Uma revelação por dia, uma palavra por dia. Busque, meu irmão, busque todos os dias um pouco do seu Deus, para que quando o dia da tristeza chegar, você consiga sentir essa alegria que não vai vir do que vem de fora, mas é o que está de dentro, que foi isso que a mulher samaritana experimentou. Ela buscava alegria no que estava fora, nos seus relacionamentos, mas o que o Senhor promete para mim e para você é você ser feliz, é você estar alegre. E depois os relacionamentos serão consequência, amém? Então, em primeiro lugar, uma árvore, para ficar firme, ela precisa de água, que significa o Espírito Santo. Em segundo lugar, para uma árvore viver, ela precisa de sol, ela precisa de luz. Eu aprendi que tem planta de sol e tem planta de sombra. Mas quando ela está na sombra, não quer dizer que ela não precisa de luz. Ela precisa de luz, ela só não pode ser exposta ao sol. E eu quero te dizer que o sol, a luz, significa para mim e para você a fé que nós temos que ter nas promessas do Senhor. Então, assim como você precisa do Espírito Santo de Deus para que o orvalho caia na sua vida todos os dias, você precisa dia a dia crer naquilo que o Senhor te prometeu. Abra comigo Jeremias 17. Jeremias 17, do 7 a 8. Diz o seguinte, Jeremias 17, já estou chegando aqui, do 7 a 8, diz o seguinte. Isso. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes sobre o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se fadiga, nem deixa de dar fruto. Amém?
A palavra de Deus é recheada dessa analogia entre a vida cristã e a planta. A palavra de Deus diz que bendito ou feliz é aquele que confia no Senhor. Porque tem rocha firme, como o Emerson leu aqui. Está fundado na rocha, tem a sua raiz no ribeiro. E quando vem o dia ruim, não se receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. Então, eu quero te dizer para que você continue firme na fé, experimentando do Senhor esta alegria, ao invés de tristeza, você precisa crer no Senhor. A palavra de Deus diz que como nós podemos agradar a Deus? Como que um ser humano pode ser capaz de agradar a Deus? A palavra de Deus diz que é através da fé. Porque sem fé, a palavra de Deus diz que é impossível agradar a Deus. Então, quando nós lemos, se nós nos chamamos cristãos, que cremos na palavra do Senhor, é no dia do sol quente, é no dia do perrengue, que a gente tem que declarar a sua palavra. Declarar as suas promessas, declarar que o Senhor fará, porque Ele já fez e Ele fará. É não se desesperar com a calamidade, porque sabemos que tudo está nas mãos do Senhor. Esses dias, no Dia das Crianças, eu vi uma moça postando uma coisa que eu achei muito interessante. Falando de criança. Criança normalmente brinca muito, né? E quando tem criança em casa, brinca mais ainda. Brinca, até não aguentar mais e de dormir e dorme profundamente. Criança é assim e não se preocupa com o dia de amanhã. Ela não se preocupa o que vai acontecer amanhã. Se o amiguinho está em casa, eu quero brincar. Eu quero brincar, até não ter mais força. E dorme gostoso. E ela não se preocupa. Porque ela sabe que ela tem um pai e uma mãe, e no outro dia, na maioria das vezes, ela vai ter o alimento, ela vai ter o sustento, ela vai ter a casa, ela vai ter a escola. E aquela moça estava falando que assim como Deus quer que nós sejamos. Nós podemos viver, nós podemos brincar nesta vida, sabendo que nós não precisamos nos preocupar tanto, porque nós temos um pai que cuida da gente. Nós somos semelhantes à criança que desfruta da vida, sabendo que nós temos um pai que cuida da gente. Mas parece que quando a gente cresce, a gente perde a inocência da infância. E o Senhor, nessa manhã, está nos convidando a crer naquilo que Ele escreveu. Ele veio, Ele prometeu o seu Filho por mim e por você. Então, Ele tem a sua vida diante das suas mãos. Não se preocupe tanto. Creia que o Senhor é Deus, que lhe dará o sustento, que lhe dará o escape, que lhe dará a presença. Então, para você ser uma árvore firme, um carvalho de justiça, como Isaías fala, para que você, de fato, não viva com vestes rotas e sujas, de tristeza e de pranto, mas de alegria, você precisa da água do Espírito Santo. E você precisa da fé. Crer que o Senhor fará. E se você não quiser crer por aquilo que está escrito, dá uma olhadinha para trás. Aquilo que o Senhor já fez na sua vida. As palavras que o Senhor já deu, que o Senhor já prometeu, que o Senhor já fez. Amém? Que você possa ter no dia a dia essas gotas de alegria, um pouquinho de água e um pouquinho de luz, um pouquinho do Espírito Santo e um pouquinho de fé no dia a dia. Amém? Mas a gente sabe também que as plantas morrem. As plantas passam por dificuldades, as plantas passam por intempéries do tempo, e assim é a nossa vida. Às vezes, quando você tira uma planta de um vaso para o outro, ela sofre. Quando você coloca ela no sol, onde ela não deve estar no sol, ela deve estar na sombra, ela sofre também. E assim é a nossa vida. A gente também sofre dificuldades. A gente também tem momentos na vida de dificuldade, onde parece que os nossos frutos não sai de jeito nenhum. Que a flor não aparece e o fruto demora muito para chegar. Porque muitas vezes a temperatura mudou, as condições mudaram. E principalmente quando existe uma praga nas plantas, né? Quando um bichinho chega numa planta e começa a destruir essa planta. E assim acontece na nossa vida. E
Sofrer por tempos difíceis faz parte da vida, mas sofrer por praga não faz parte da vida. A gente pode evitar. A gente pode evitar esses bichinhos chegarem nas nossas plantas em casa, esses bichinhos chegarem na nossa vida. Então, eu quero te dizer que, por um lado, nós temos a presença de Deus, nós temos a palavra de Deus que goteja no nosso coração, nós temos fé, mas também nós temos roubadores de alegria. Tem coisa que tira a nossa alegria, que são como os bichinhos que estragam uma plantação e tira a nossa alegria. Em primeiro lugar, o que tira o vigor da nossa vida espiritual, o que tira a alegria da nossa vida é uma coisa que se chama pecado. Porque a palavra de Deus diz que é o pecado que nos distancia de Deus. Então, quando nós deixamos que este bicho se instale na nossa vida, parece que fica tão difícil sentir a presença de Deus. E eu não estou falando aqui de um pecado que você peca e pede perdão a Deus, mas aquele pecado que deliberadamente você faz e você não consegue deixar de fazê-lo. Isso é algo que te afasta de Deus, que tira você da presença de Deus, e não há água que entre numa planta que está infectada. Então, a gente não pode viver, a gente não pode tratar o pecado de qualquer maneira, nós temos que ser radicais. Contra o pecado, nós temos que ser radical. Ontem eu estava conversando com um amigo meu, ele não é cristão, ele é do mundo, e ele estava falando que a vida toda ele foi viciado em cigarro. E que ele definiu, num dia lá da vida, que ele ia parar de fumar por ele mesmo. E ele estava contando o quanto foi difícil para ele, mas ele falou, eu decidi que eu vou parar de fumar. E ele parou de fumar. E Deus ajude que ele nunca mais volte. Mas ele estava falando o quanto é difícil. E eu quero te dizer que a gente não precisa dessa dificuldade. Quando você decidir, eu vou parar de pecar, você tem um advogado, você tem um companheiro, você tem o Espírito Santo. Mas não trate o pecado. Não conviva com o pecado. O pecado tem que ser confessado e perdoado. E para isso eu quero que você abra a palavra de Deus em Isaías 51. Eu gosto muito desse texto, Isaías 51, 11 e 12. É quando Davi tinha cometido um assassinato. Né? Ele tinha, pior do que traído o seu general, ele tinha matado o general. Então, aqui Davi estava, é um salmo de arrependimento. Ele estava aqui Salmo 51, a partir do versículo 11. E ele começa falando para que o Senhor tenha misericórdia do pecado dele. Então, no versículo 12, eu vou ler a partir do versículo 11, diz o seguinte. No 10, melhor ainda. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna-me a dar-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Amém? Aqui Davi estava falando para Deus o quanto ele se sentia distante do Senhor. E esse versículo sempre falou ao meu coração, porque Davi perdeu a alegria da salvação. E o pecado é capaz de tirar de nós a alegria de sermos salvos. Ele estava falando, Senhor, não lances fora da tua presença. Ele sabia que ele poderia conviver com a falta, com várias coisas, mas ele não poderia conviver com a falta da presença do Senhor. Então, eu quero te dizer que um dos grandes roubadores de alegria é o pecado. Pecado não se convive, pecado se trata, pecado se confessa, pecado você precisa ser radical. Eu não vou mais fazer e pronto. A palavra de Deus fala sobre isso. Se o seu olho pecar, se uma mão pecar, corte e joga fora. E não está falando de fato de você amputar a mão, mas de você ser radical. Então não tem como você ser cheio do Espírito Santo de Deus se deliberadamente você peca. Você mente, você rouba, você adultera, você se envolve com pornografia. Não tem como você manter a alegria da presença de Deus. E Davi estava falando isso. Senhor, eu pequei contra ti. E está faltando a alegria
Sabe aquela gotinha do dia a dia que eu falei, da presença do Senhor? Era isso que faltava, porque ele havia cometido um pecado muito grave. Né? Talvez o assassinato seja o pior dos pecados que a gente possa dizer. E muitas vezes a gente não assassina as pessoas literalmente com uma arma, mas a gente assassina as pessoas com palavras. E aqui Davi estava suplicando: Senhor, torna-me dar a alegria da salvação e sustenta-me com espírito voluntário. E eu quero te dizer que Davi não parou a sua vida nesse momento da vida dele. Ele pecou, ele errou, mas porque ele confessou o seu pecado, porque ele se derramou na presença do Senhor, o Senhor devolveu a ele a alegria da salvação. E é esse recurso que eu e você temos. Então não deixe que o pecado roube a alegria, traga vestes de tristeza ao invés de vestes de alegria. Que o arrependimento seja a poda da sua árvore. Você já viram uma árvore, quando ela é podada, parece que ela vai ficar pior. Você corta os galhos e fala: nossa, ela ficou tão feinha, né? Por quê? Porque precisa ser radical, você precisa limpar a árvore, para que ela volte a dar fruto. Então, que o arrependimento da nossa vida seja a poda da nossa árvore. Que você retire aquilo que não está mais fazendo você crescer. Olhe para a sua vida. O que tem impedido você de sentir a presença do Senhor? Será que é uma frieza momentânea? Ou é algum pecado? É alguma praga que está roubando a sua alegria? Que nessa manhã o Senhor possa sondar os nossos corações e assim como foi a oração de Davi, seja a nossa oração. Senhor, eu preciso sentir novamente a alegria da salvação. Amém? Porque é sobre isso que nós estamos falando, como manter e como ter a alegria todos os dias, não só de vez em quando. Você precisa ser diligente com esses roubadores da alegria. Amém? E por fim, um outro roubador da alegria é uma mente doente. E esse é um dos versículos que eu mais gosto, eu já li aqui milhões de vezes, vou ler de novo, que é Filipenses 4:8, que é o que Paulo está falando ali para a igreja de Filipos, aquilo que ele fala sobre, finalmente, um conselho que ele deu, ele diz o seguinte: quanto mais, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensais. Em outras versões diz: nisso ocupeis o vosso pensamento. Um outro roubador de alegria são as setas que o inimigo manda na sua mente. E você precisa ser diligente, assim como você é diligente com o pecado, você precisa ser diligente com a tua mente. Cuidado com o que você pensa. Talvez não seja você que esteja pensando. E a palavra de Deus diz que nós temos que ser diligentes, e tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é amável, se há algum louvor, ocupe a sua mente. Tem muita gente que não consegue ser feliz pelo simples fato de só pensar catástrofe, que tudo vai dar errado, que nada vai dar certo, que é a fé contrária. Quando nós cremos que o Senhor fará, que Ele vai nos ajudar, que as coisas vão acabar em bom termo, muitas vezes, mesmo na igreja, nós não conseguimos ter essa mente sadia. Não encher o nosso coração daquilo que dá esperança, mas encher o nosso coração de desesperança. Ao invés de pensarmos aquilo que é justo, a gente pensa o que é injusto. Aquilo que é verdadeiro, vem pensamentos falsos. Aquilo que é honesto, coisas desonestas. Então você precisa lidar com a sua mente dia a dia para que a felicidade, a alegria não lhe falte. Que a nossa mente não seja uma mente doente. Que a nossa mente seja uma mente que esteja no dia a dia recebendo do Senhor o gotejamento da sua palavra. Porque a palavra de Deus diz que a fé vem pela ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Todas as vezes que você se vê tendo esse tipo de pensamento, olhe para as promessas do Senhor. Escolha e decida ter fé, ao invés de desesperança. As pessoas estão adoecendo pelo excesso de preocupação,
porque não conseguem ter a confiança e principalmente não conseguem tirar do seu dia a dia a alegria. Eu quero te convidar a olhar o seu dia a dia e que a cada dia você retire dali um pouco de alegria. Que a cada dia você aprenda do Senhor um pouco mais. Que a cada oração que você tenha, por mais simples que seja, que enche o seu coração, para que você consiga viver a plenitude do Evangelho. Que é a promessa de Isaías, que é trocar toda veste de tristeza por alegria. Essa foi a promessa do Senhor, quando ele, há 400 anos antes de Jesus vir, ele prometeu que o Senhor traria um Salvador. E a palavra de Deus diz que ele ordenaria aos tristes de Sião. Então, pegue essa palavra, meu irmão, ele ordena a você que está triste. Que o Senhor, nesta manhã, lhe dá ornamento, ao invés de cinza. Ele lhe dá óleo, ao invés de tristeza. Ele dá vestes de louvor, no lugar do espírito angustiado. Sabe para quê? Para que você permaneça firme e seja plantado como um carvalho diante do Senhor, amém? Que você consiga enxergar dia a dia as pequenas alegrias. As alegrias que o Senhor vai fazer dentro de você, como Ele fez ali com a mulher samaritana, mas a alegria que às vezes você possa enxergar na sua casa, né? A alegria de estar junto, a alegria de poder tomar um café da manhã junto, a alegria de olhar e ver o quanto você é saudável, a olhar e ver que nós vivemos num país livre e nós não estamos em guerra, a ter esse coração grato pelas pequenas alegrias. Eu fiquei um tempo, uns 40 dias estudando, e eu fiquei longe do Emerson e da Bela, e faltava a alegria de tomar café todo dia junto. Tem algumas coisas que eu gosto muito de fazer. De sábado ir na padaria comer pão com requeijão na chapa e café com leite. Eu adoro essa alegria. E lá não tinha. Mas ainda que tivesse, não tinha eles por perto. Por isso eu quero te convidar nesta manhã a entrar diante do altar do Senhor e saber que Ele tem essa promessa para você. Que Ele tem te tratado como Ele trata uma árvore. Que Ele tem gotas da sua presença todos os dias para você. Que você precisa acessar esta fonte. Talvez você não sinta muitas tempestades na sua vida, mas que no dia a dia a presença do Senhor seja como gotas de alegria. Que o Senhor destile no seu coração a sua palavra como orvalho, como o Deuteronômio falou. Que nós possamos olhar o nosso dia a dia com mais delicadeza. Que a gente possa apreciar a presença do Senhor em tudo que Ele já nos fez. Ele já enviou o seu Filho. Ele já colocou dentro de mim e de você o Espírito Santo de Deus. Portanto, a alegria está dentro de nós. Amém? Que o Senhor marque o seu coração, que você possa olhar a sua vida como uma árvore. E que se por um acaso nesta manhã você está com alguns galhos ruins, que algum pecado que tem carregado e feito com que a árvore não florescesse, ou ainda você não tem conseguido olhar a vida com bons olhos, como Filipenses fala, que a sua mente talvez esteja doente nesta manhã, o Senhor quer derramar sobre mim e sobre a tua vida um óleo de alegria, o óleo que cura, um óleo de arrependimento que poda aquilo que não está indo bem, um óleo de renovo, porque o Senhor é Deus de renovo, amém? Eu queria que você levantasse, eu queria fazer esta oração, que você possa colocar diante do Senhor o teu coração. Se por vezes você não tem mais sentido a alegria da salvação, que tem lhe faltado o olhar por dia a dia, que tem sido tão difícil você buscar ao Senhor dia a dia, que você só vive nessa expectativa de grandes emoções, mas não consegue enxergar o Deus do dia a dia, da luta e da labuta. Que o Espírito Santo do Senhor te visite, que nesta manhã o Senhor fale contigo. Pai querido, eu quero colocar diante do teu altar a tua igreja. Senhor, eu coloco diante do teu altar a tua palavra. Obrigada, Deus, porque no momento de angústia daquele povo, o Senhor trouxe a promessa do Messias. E nós vivemos essa promessa. Senhor, nos perdoe quando muitas vezes nós negligenciamos a alegria da salvação.
quando nós desejamos tantas coisas e não conseguimos ser completos e felizes simplesmente por tê-lo na nossa vida. Espírito Santo de Deus, eu venho te pedir que a cada dia o Senhor derrame sobre o meu coração, sobre o coração dos meus irmãos, um pouquinho do teu Espírito Santo. Senhor, que de vez em quando o Senhor nos encha e que venha como tempestade, como chuva forte. Mas passando a tempestade, ó Deus, eu te peço que a cada dia o Senhor se revele na nossa vida. Espírito Santo de Deus, que a tua palavra, Senhor, seja bálsamos para as nossas feridas. Que o Senhor possa trazer a tua palavra como um gotejamento, Senhor, da tua presença. Espírito Santo de Deus, nós colocamos a nossa vida diante do teu altar. E Deus, se nós deixamos entrar dentro do nosso coração, da nossa vida, a esses roubadores de alegria, se o pecado tem sido mais forte do que nós, Senhor, se a nossa mente está doente, nesta manhã eu te peço, ó Deus, que o teu Espírito Santo venha com cura, venha com arrependimento, que o Senhor possa podar, ó Pai, aquilo que não está dentro da tua vontade. Tire os galhos secos, tira, Senhor, as pragas. Nós queremos nos apresentar diante do Senhor, ó Pai, como uma planta verde e limpa, que nós possamos ser enraizados no ribeiro, que não vai temer o dia quente, que não vai temer porque nós temos o Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor, na nossa pouca fé, ajuda-nos, Senhor, na nossa incredulidade, ajuda-nos, Senhor, no tempo quando a tristeza vem, ó Pai, que nós possamos tirar de nós, tirar dessa água viva que o Senhor colocou em nós, ó Pai, um pouco da tua alegria. Senhor, nesta manhã eu te peço, batiza-nos com a tua alegria. Troca, Senhor, toda veste de tristeza por vestes de alegria. Troca toda cinza, Pai, que muitas vezes tem coberto a nossa vida pela tua presença. Espírito de Deus, nós precisamos da tua cura. Nós precisamos da tua presença. Nós precisamos desse dia a dia com o Senhor. Eu te peço, ó Pai, que essa semana seja uma semana diferente. Que a partir de amanhã, quando o dia a dia começar, os meus irmãos possam lembrar desta palavra e buscar no Senhor uma gotinha a mais do teu Espírito Santo, uma porção mais da tua palavra, uma porção mais da tua fé. Pai, em nome de Jesus, nos visita, Senhor, todos os dias, não só quando nós estamos reunidos aqui, porque eu sei que Tu és Deus, ó Pai, que pode todas as coisas. Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço pela Tua palavra. Sela em cada coração, no nome de Jesus, no nome de Jesus, amém? Você pode aplaudir ao Senhor por essa palavra?